Muitas vezes as pessoas lendo os evangelhos perguntam sobre o reino de Deus, que é uma fala de Jesus, aliás, várias falas de Jesus. E vamos avaliar então, não diria analisar, mas vamos apenas perceber esse aspecto do reino de Deus. Jesus conta diversas parábolas, em especial no capítulo 13, que nós chamamos parábolas do reino. E são 5 parábolas muito claras sobre essa ideia do reino de Deus. E diz Jesus que o reino de Deus é semelhante a um homem que foi ao mar, jogou as redes, pegou peixes grandes e pequenos e segue a parábola. Em outra parábola, ele diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou a boa semente, à noite o inimigo semeou o joio, segue a parábola. Em outra, ele diz que o reino de Deus é semelhante a um comerciante que encontrou uma pérola e, sabendo o valor daquela pérola, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Em outra parábola, ele diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro em um campo e, sabendo o valor daquele tesouro, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. E em outra parábola, ele diz que o reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa, colocou 3 medidas de farinha, uma medida de fermento, e o fermento levedou a massa e a massa cresceu. Essas parábolas, elas têm algo em comum. Pensemos, onde se pesca um peixe? Dentro da água. Onde se planta uma semente? Dentro do suco. Onde estava ou onde se encontra uma pérola? Dentro de uma ostra. Onde estava o tesouro? Dentro do campo. E onde o fermento age? Dentro da massa. Então, nessas 5 parábolas, nós temos uma figura muito interessante. A figura dentro. Dentro da água, dentro do suco, dentro da ostra, dentro do campo, dentro da massa. Ou seja, dentro. Ou seja, interiorização. O reino de Deus, disse o Cristo em outra oportunidade, não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. Assim disse ele. Então pensemos nesse aspecto do reino de Deus. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. E as parábolas nos disseram então que o reino de Deus está dentro de nós. Que o reino de Deus é algo que construímos em nós mesmos. É um processo de nos reconhecermos como seres criados por Deus, como seres divinos e que estamos aqui na terra para honrar essa divindade, vivendo em conformidade com os preceitos trazidos pelo Cristo, esse mensageiro de Deus. Então, quando formos buscar o reino de Deus, não o busquemos em questões, em coisas exteriores. Busquemo-lo em nós mesmos. Busquemos por uma análise pessoal, por um processo de autoanálise, de autoconhecimento. E assim nós encontraremos esse reino de Deus para poder depois levá-lo, melhor dizendo, a outras pessoas por meio das nossas condutas. Então nos lembremos dessa frase do Cristo: o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós.